Então a gente está vivendo a série Éden, né? Uma série onde a gente tem aprendido muito a nós voltar ao jardim, a realmente ter esse relacionamento assim como Adão e Eva tinham com Deus, né? Nós também podemos ter e nós precisamos ansiar em buscar a ter. Eu queria trazer uma mensagem com o título de A Missão do Homem Anunciada no Jardim do Éden. Já vamos para o nosso ponto 1, quiser anotar na sua guia. Deixe o fôlego de vida entrar. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Gênesis 2:7. Em outras traduções fala fôlego de vida, né? Que Deus soprou o fôlego de vida em suas narinas. Então, como a gente pode ver no texto, Deus nos criou do pó da terra. Imagina que fantástico, né? Deus pegar ali o pó, que a gente, né, não dá importância, Deus pegou e criou nós, criou o homem, criou Adão. Então o pastor já pregou alguns domingos atrás sobre isso, né? Sobre Adão não ter pedido para nascer, né? Adão não chegou, Deus, agora chegou minha hora de aparecer, chegou minha hora de brilhar. Né? Não, Adão, né, nem existia nada, nem uma fagulha. Foi Deus que criou. Então, não é questão também de nós, se nós fomos planejados por nossos pais ou não, né? Mas é realmente questão de que Deus, Ele nos planejou. Deus, Ele nos já tinha planejado nossos propósitos, nosso chamado, nossa missão aqui na Terra, né? Foi Ele realmente que nos planejou. Então, Adão, ele foi criado pela mão do Criador de tudo, né? Pela mão diretamente do próprio Deus, né? Que fantástico, né? Adão foi esculpido, foi moldado por Deus. A imagem e semelhança de Deus. Com os propósitos, as missões, funções específicas, né? Coisas que realmente só Adão deveria fazer. Né? Então nós todos fomos modelados e esculpidos também para um chamado, para uma missão, para cumprir propósitos, para seguir realmente um chamado e missão. Então pode ver, às vezes a gente pensa, mas estou aqui na Terra, o que é para mim fazer? Normalmente a gente tem essas perguntas, né? Mas eu estou aqui para quê? Realmente Deus, Ele é quem vai nos mostrar esse chamado, essa missão que cada um tem individual. Claro, nós temos uma missão coletiva como igreja que é avivar o planeta, né? Mas também cada um tem sua missão individual que vai agregar nessa missão coletiva. E só vamos descobrir essa nossa missão, ou só vamos viver essa nossa missão, esse nosso chamado, se a gente estiver na presença dEle. Se a gente estiver cada vez mais próximo à presença de Deus. Assim a gente vai entendendo aos poucos o nosso chamado. Aos poucos, da caminhada, a gente vai entendendo um pouco mais. Né? Não tem como Deus, quando a gente entrega a vida para Cristo, Deus já pega agora. Esse aqui é todo o teu chamado, então você tem que fazer isso. Mas Deus, Ele vai dando aos poucos, e como a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai amadurecendo, Deus, Ele vai dando novos planos, novas missões, né, digamos, do chamado. Então, talvez você até pense, mas até eu digo isso porque eu também pensei um bom tempo. Né? Quando me entreguei para Cristo, comecei a caminhada, eu pensava, mas parece que os dias estão passando, parece que eu só saio de casa para trabalhar, né? Volto para casa, tenho que estudar à noite e durmo, e final de semana na igreja, e é só isso. Né? Tipo, parece um loop infinito, a gente não faz mais nada além disso. Né? Mas a gente tem que entender que Cristo nos criou para algo muito maior do que apenas essa rotina que muitas vezes a gente se acostuma. Né? Então a gente pensa, só vou da casa para o trabalho, para a escola, né? Vou na igreja, participo da igreja, né? Passa a semana e parece que nada tem sentido. Né? Parece que nada acontece de novo, nada acontece surpreendente, né? Nada acontece diferente, parece que é sempre aquele mesmo padrãozinho. Aí começa a segunda-feira, tu sabe agora, é aquele mesmo padrão. Talvez se nós olhar para dentro de nós, será que a gente tem deixado o fôlego de vida entrar em nossa vida? Para fazer algo diferente, para nos trazer uma vida nova, para nos trazer uma diferença realmente? Ou melhor, será que a gente tem deixado e buscado esse fôlego de vida? Claro que quando a gente aceita Cristo, a gente faz oração de entrega, o Espírito Santo vem morar em nós e a partir disso é uma caminhada de transformação. É uma caminhada de renúncias, com certeza. Vem mudanças, vem novos desafios. Só que a gente também precisa avançar em caminhar disso. Avançar também para próximo de Cristo, né? Como hoje é o dia dos pais, né? Então a gente tem que avançar em caminhada próximo do nosso Pai. Às vezes a gente pensa, não, Deus me criou
do pó, né? Então, glória a Deus, Deus, obrigado. A partir daqui pode deixar que eu sigo, né? Imagina Adão. Deus criou ele, não, agora deixa que daqui eu me viro aqui, depois se eu precisar de algo eu procuro o Senhor, né? Mas Adão não tinha essa opção. Adão foi só quando o fôlego de vida entrou nele que realmente ele teve vida. Mas muitas vezes nós, ao nascer, ao crescer, ao avançar e caminhar, a gente acha que a gente é independente, né? Que a gente consegue se virar, consegue ser autossuficiente. Aí quando a gente se depara com grandes problemas, a gente pensa, meu Deus, eu não sei nada, né? Aí você vai pedir ajuda, aí que às vezes a gente vai recorrer a Deus, né? Que nem a gente sempre fala. Daí a gente fala que agora é só por Deus, né? Mas e antes estava sendo por quem, né? Quem que antes estava guiando? Se agora é só por Deus, quando apareceu o problema, né? Então a gente tem que sempre buscar esse fôlego de vida. Viver intensamente esse fôlego de vida. E também dar espaço em nossa vida, né? Que nem aquela vez eu falei sobre nossa agenda, né? A gente precisa dar espaço para Deus. Então a gente precisa buscar muito mais de Deus. Será que a gente tem experimentado esse fôlego todos os dias? Buscado esse fôlego, se entregado para esse fôlego de vida todos esses dias? A expressão fôlego de vida é no hebraico chamar shai. Eu não sei muito falar hebraico, então se alguém sabe, me corrija. A tradução para shai é vida, é fluente frescor, referindo-se à água. E a palavra shai também traz sentido de ser vivo e ativo. Logo, uma água viva, né? Uma correnteza. E quem quer essa água viva? Então Jesus disse, quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. João 4, 13 e 14. Então está aqui a fonte de água viva, né? Quem beber dela nunca mais terá sede e dela vai fluir. Então às vezes a gente pensa, mas eu não consigo falar de Cristo para ninguém. Talvez está faltando realmente essa água fluir através de nós. Está faltando esse fôlego de vida entrar por completo para que a gente possa, através de nós, fluir a Cristo. Precisamos nos aprofundar cada dia mais nesse fôlego de vida, nessa água viva. Quem aqui sabe nadar? Levanta a mão. Guarda. De manhã tinha mais gente que sabia nadar. E quem que aqui aprendeu sozinho a nadar? Não, eu não aprendi sozinho. Olha, eu tenho uns... E foi fácil ou não? Quem achou fácil? Ah, ninguém achou fácil. Eu particularmente, quando aprendi a nadar, eu bebi alguns litros d'água, né? E ainda eu brinco com a Jaine. Eu sei, e olha que eu não sei nadar, eu sei me defender, né? Eu sei nadar muito bem no raso, eu falo pra Jaine, né? Eu brinco. Onde dá pé assim é tranquilo, mas onde é que já é mais complicado, eu acho que eu me defendo assim, né? Mas é algo que é um desconforto você aprender a nadar, porque não é fácil. Aí tu se lança, começa a bater os pés e começa a afundar os pés, né? E daí tu já quando vê tá de pé de novo. E aí você se lança de novo e assim vai. E a nossa caminhada com Cristo também. A gente precisa se aprofundar mais, precisa se dedicar. Precisa realmente se lançar e tentar. Tentar buscar mais, tentar viver mais, tentar falar mais de Cristo, tentar viver o sobrenatural. E com esse se lançar, você vai aprendendo a cada etapa. Talvez não é na primeira vez, talvez não é na segunda vez. Eu já vi casos de pessoas que falaram, meu avô me atirou no rio e falou, agora tu nada. E eu aprendi a nadar. Eu falei, mas que top, né? Claro que foi um pavor, imagino. Aprendeu. Mas nós precisamos se dedicar. Então não é, eu tentei uma vez, não conseguia, parei, abandonei. Mas é uma tentativa constante. Então o relacionamento com Cristo é que nem um relacionamento de amizade, de amigos. A gente precisa dedicar tempo, ter conversa, né? Nem o pastor sempre fala, para a gente ter uma amizade, a gente precisa comer 1 quilo de sal juntos, né? Então quantos quilos de sal já comeu com Cristo, né? A gente precisa ter tempo com Cristo, relacionamento, conversa mesmo, buscar Cristo. Tentar entender o que Cristo gosta. Ah, isso aqui Deus gosta, não, isso aqui Deus não gosta. Então logo eu não vou fazer o que Deus não gosta. Amém? E se aprofundar cada vez mais nessa água. Viver cada vez mais profundamente essa água. Trazendo esse fôlego de vida para o seu dia a dia, sua família, seu serviço, sua escola, seus amigos. Trazer esse fôlego de vida para todo mundo que está perto de ti. Para todos que estão próximos, que eles possam também sentir isso e viver isso. Talvez você é esse fôlego de vida que alguns familiares seus não têm. Talvez você é a vontade de Cristo que as pessoas não sentem, a presença de Cristo que as pessoas nunca sentiram. Não sei se você já passaram por isso, de você falar alguma coisa para alguém e a pessoa, meu Deus,
Não foi só uma frase, parece que tocou lá no fundo, parece que foi no meu coração a frase. Foi o Espírito Santo que falou através de você. Esse é o fluir. Esse é o fôlego que precisa ser presente em nós. Esse é o fluir que precisa ser buscado diariamente e vivido diariamente. O nosso ponto 2, pode anotar na sua guia. Nosso caminho é dele. Gênesis 2,15. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Então Deus pôs Adão ali para cultivar, cuidar do jardim, ter os seus afazeres, né? Imagina cuidar de um jardim inteiro, né? Logo ele não estava ali só para participar, só para ver tudo acontecer, né? Na glória, Deus me criou, mas eu vou sentar aqui e ele que se vira. O jardim foi ele que criou também, né? Então cada um por si. Mas não, Deus deu funções para Adão. Muitas vezes a gente vem na igreja só com esse intuito, não, vou ir participar, não quero ser visto, nem notado, depois eu saio e está tudo tranquilo. Mas nós precisamos ser igreja também, nós precisamos viver a igreja intensamente. Então, claro que a gente vem aqui, a gente adora a Deus, a gente conversa com os irmãos, tem tempo em comunhão, a gente aprende com a palavra, Deus fala conosco, mas também a gente precisa se envolver cada vez mais. Né? Você vai ver, tem muitos ministérios que a gente pode servir, né? Tem muita coisa que a gente pode servir. Esses dias eu já estava conversando, nós imprimimos as guias e nós estávamos pensando quantas pessoas que servem. É muita gente, sabe? Desde a mídia, a filmagem, a fotografia, o som, as luzes, o kids, a integração. É muita gente. No estacionamento, tem muitas pessoas servindo ao mesmo tempo para fazer isso aqui rolar. Pessoas na limpeza, um dia antes, para organizar tudo, deixar pronto. E isso é o servir. E o servir, ele te torna ativo, ele te torna vivo, né? Porque se a gente só participa, logo é fácil você não participar mais. Porque tu não se sente parte. E ao servir, você começa a se tornar parte. Você começa a fazer parte disso ali. Você vê, não, eu ajudei também a funcionar. Eu ajudei a fazer isso rodar. Então, para Adão, é natural servir. Foi natural, né? Digamos, o natural para nós é o servir. O pastor aquela vez falou, quem não serve, não serve, né? É pesado, mas é verdade. Numa empresa, se a pessoa não serve para nada, não trabalha direito, logo não vai fazer mais parte do quadro da empresa, porque não está servindo. Numa igreja, um dia que vai ser expulso da igreja. Mas a pessoa mesmo, ao não servir, ela vai saindo aos poucos. Porque não se sente parte da igreja, só participa. Acaba que, quando vê, não, hoje eu não vou. Ninguém vai sentir falta. E assim você vai, começa esfriando. Mas no momento que você serve, eu tenho integração, eu tenho que uma hora mais cedo porque eu estou na mídia hoje. Você começa a se importar mais, você começa a ver a igreja diferente, realmente como um corpo vivo, né? Que precisa estar em funcionamento, precisa estar em atividade. Então Deus ele nos coloca em situações, lugares, famílias, escolas, trabalhos, relacionamentos, para um propósito. Você tem missões ali, você tem um chamado a cumprir ali. Que é realmente fazer plantações. É necessário fazer plantações. Quem gosta de jogar joguinho, né? Os adolescentes, eu sei que gostam bastante. Que tem aquele jogo que tu vai até um local e libera várias missões para tu fazer, né? E tu tem que fazer as missões, tu vai para outro lugar e libera outras missões para fazer. E assim vai, né? E a nossa vida também é mais ou menos assim. Ao você se inserir no lugar, eu comecei a trabalhar em um novo local. Deus vai liberar várias missões nesse novo local. Você vai ter pessoas para falar de Cristo, você vai ter pessoas para ganhar para Cristo, você vai ter pessoas para exortar, você vai ter pessoas para amar, para cuidar, vai ter pessoas para evangelizar. Você vai ter missões ali. Então, cada local que você vai estar inserido, você vai ter missões. Quem aqui já plantou algo e não nasceu? Quem gosta de suculenta sabe, morre que tá louco, né? A gente sabe. Esses tempos nós compramos um cactus para não morrer e morreu também. Agora a gente tem um bambuzinho, esse está guerreiro, esse está sobrevivendo, glória a Deus. Ela está cuidando certinho a água e tá verdinho ainda. Mas eu lembro, até eu falei para a Jaine, eu vou falar isso. E ela, não fala. Eu falei, eu vou falar. Uma vez a Jaine, quando era pequena na escola, ela falou que ganhou do professor, como tema de casa, uma semente para plantar. E tinha que plantar, e na outra semana era para dizer como cresceu aquela planta, né? Adivinha que semente? Era um sagu.
E a Gene, beleza, foi em casa, preparou a terra, plantou o sagu. Molhava nada, molhava nada, molhava nada. Na outra semana toda, não fiz certo a atividade, não nasceu, né? E o professor disse que perguntou aí, queria ver com vocês qual que nasceu. Aí uma galera levantou a mão, né? E a gente já ficou mais triste ainda, arrasado, porque uns nasceu dela, né? E daí o professor falou, parabéns, vocês estão mentindo, porque sagu não nasce. Falei, glória a Deus que os pais foram parceiros, né? Assim, porque deu para dar uma lição legal ali. Daí a gente já ficou mais tranquilo. Mas que quando você planta algo e você espera que aquilo cresça e não cresce, né? Dá uma tristeza, mas enfim, né? Mas o sagu realmente, esse não quer nascer, né? Tem a parábola do semeador, né? Que por onde ele passava, semeava, né? Então, por mais que tem lugares que nós vamos jogar semente que não vai nascer, tem lugares que nós vamos jogar semente que vai nascer e vai morrer, e tem lugares que a gente vai jogar semente que aquilo vai crescer e vai dar frutos. Só que a gente tem que entender que a gente não pode deixar de semear. Não pode deixar de largar a semente. Não importa o terreno que nós estejamos. Precisamos analisar onde estamos e ali fazer plantações. Plantar, às vezes, é só tirar uma semente, né? Que já nasce, já cresce, já dá fruto e glória, vamos para a igreja. É que nem um chuchu, né? O chuchu tu joga no fundo de casa, dali a pouco já está cheio de pé de chuchu na cerca, né? O chuchu é incrível. Nasce rápido. Mas tem pessoas que não é assim. Tem pessoas que você vai ter que cultivar um pouco mais. Vai precisar você se esforçar um pouco mais. Vai precisar você preparar a terra. E digo realmente, abrir a terra, abrir a mente da pessoa para entender sobre Cristo. Quantas pessoas que conhecem a Cristo, né? Você vai ver Panambi é uma cidade cristã. Mas vai ver quantos que têm relacionamento com Cristo nessa cidade. É só realmente ter pessoas que conhecem a Cristo. E às vezes conhecem não verdadeiramente. Quando vê, tu chega, não quero nem ouvir falar desse Cristo aí, não. E tu vai mostrar, não, mas Cristo é assim, ó, isso aqui, Cristo fez em mim. Eu não conhecia esse Cristo, pois é, esse que eu quero te apresentar. Você abre a mente da pessoa para a pessoa começar a entender. E ali você planta a semente. Só que tem vezes que não adianta só plantar a semente, você vai ter que regar. Todo dia você vai, e como é que tá? Como é que tá a vida? Está lendo a Bíblia? Está lendo aquele livro que a gente entendeu? E você vai regando a terra. Você vai ter que também ajudar contra os predadores, né? Aqueles que vão querer boicotar a plantação. Vai ter que estar em cima ajudando a pessoa para que a pessoa possa crescer. Então tem vários tipos de pessoas. Tem pessoas que realmente, ao você contar um testemunho, a pessoa já vai entender e vai querer viver com Cristo. Tem pessoas que você vai ter que dedicar tempo. E vai ter pessoas que realmente também não vão querer nem escutar. Não vão querer nem ouvir o que tu vai falar. Tu, beleza, amém? Eu vou orar por ti, irmão. Que Deus te pegue lá na frente. Porque a gente precisa plantar onde a gente está. Onde a gente está inserido. Imagina Adão, né? Não vou cuidar desse jardim, né? Deixa que o mato cresce sozinho, né? Por que eu vou cuidar desse jardim? O que nós teríamos como plantações agora, né? Imagina se pessoas lá atrás, que passaram já, não plantassem, o que nós colheria hoje? O que nós teria para colher? E as próximas gerações, o que vão colher a partir de você? Imagina pensar, o John lá era um baita de um frequentador de igreja. Ou não, o John, sim, esse trazia pessoas para a igreja, esse falava de Cristo onde é que ele estava. Então, que legado você tem deixado? Qual que é o nosso legado? Você vai ver, o nosso legado não é nosso. Muito pelo contrário, é para os outros. Não é para nós. É realmente para os outros. E terceiro e último ponto. Glorifique a Deus com o seu legado. Gênesis 2,19 diz assim: depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem, para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Olha que top, né? A função que Deus deu a Adão, dar nome aos animais, e o nome que ele desse ficaria nos animais. Então está até hoje. Claro, com as traduções, as línguas, enfim. Mas Adão que deu os nomes. Imagina, que top. Que cabeça que Adão tinha para dar tanto nome para tanto animal, né? Então, não foram simples as funções que Adão ganhou. Cada uma delas tinha uma importância muito grande.
cuidar, cultivar das plantas, né? Imagina Adão, né, que eu falei antes. Não querer cuidar das plantas. Não vou ter tempo para cuidar disso, vou fazer asfalto aqui em tudo aqui. Vou asfaltar tudo para não ter perigo de nascer nem aqueles matinhos no meio dos intertravados, né? Mas não, Adão ele aceitou e amém, vamos fazer. Ele sempre fez. E olha no versículo aí, né? Todos os nomes que Adão desse, ficaria para os animais. Imagina o decorrer da vida de Adão, né? Olhar para os animais. Ó, Eva, tá vendo aquele macaco ali? Foi eu que dei o nome. Sabe por que é macaco? Não sei, porque eu dei o nome. Fui eu que escolhi macaco. Ou tatu não tem cara de tatu, né? Mas já dei o nome de tatu. Então Adão ficou o legado dele. Ficou aquilo que ele realmente falou, aquilo que ele escolheu, né? Como Deus falou. Para mim, às vezes, é difícil achar um nome para o devocional. Imagina achar nome para tanto animal que nem ele achou. Glória a Deus. Ó. Adão era feio demais. Então, o nosso legado é algo que gera marca nas pessoas. É algo que deve gerar marca nas pessoas. Então, o legado ele pode gerar tanto marcas positivas como negativas. Tem legados que são negativos, né? Vê nos livros de história o que fizeram. E tem muitos legados, digamos, ruins, que são logo esquecidos. E também alguns legados sem muita expressão também são facilmente esquecidos. O nosso legado aqui na Terra é transparecer a Cristo. É realmente fluir da presença de Deus. É aquilo que Deus nos encher, nós transbordar na vida de outras pessoas também. Então, às vezes, o pouco que a gente tem é a gente oferecer para as pessoas. É aquilo que a gente busca em Deus também, a gente falar de Deus para as pessoas. Quando a gente lê um versículo, né, lê a Bíblia, a gente também usar aquele momento para falar com pessoas. Por isso que é bom a gente estar sempre em contato com Deus, sempre em contato com a palavra de Deus. Porque você lendo constantemente a Bíblia, tem momentos que Deus ele vai te colocar situações para você falar daquele versículo que você leu no dia. Daquele trecho da Bíblia que você leu, aquela história que você leu na Bíblia. Tu vai falar que top, eu encaixei certinho isso que eu li hoje de manhã, ou que eu li hoje, durante o dia. Então o nosso legado é transmitir a Cristo, é transparecer a Cristo. Eu já vi algumas situações de pessoas em ministérios, muitas vezes, né? Digamos, ver um problema, ou ia gerar um problema lá na frente, ia gerar um transtorno no ministério, e a pessoa, mas eu não vou falar nada, não sou mais o líder, né? Eu não vou nem me mexer, não vou nem mostrar, porque deixa que se vira. Já não estou mais na posição, não é mais problema meu, né? Pelo fato, realmente, se eu resolver o problema, quem vai aparecer vai ser o cara que é o líder agora, né? Então, deixa quieto, cada um por si, cada um se vira. Pelo fato de não aparecer. Pelo fato de não ser mais ele que lidera, ou que tem a posição, talvez, né? Se faz assim com algum ministério da igreja, ou algum serviço na igreja, né? Imagina o que fará com Cristo. Né? Que coração que está voltado a esse para Cristo. Muitos podem pensar, mas eu não quero que ninguém apareça a minhas custas. Ou ele que vai receber a glória. Vigia, irmão. Se o nosso coração está assim, para quem está próximo de nós, como está o nosso coração para Cristo? Né? Se alguém diz eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. 1 João 4,20. Então não tem como nós dizemos eu amo a Deus, mas quero boicotar meu irmão. Porque aqui nós vivemos em comunhão, nós precisamos uns dos outros. Tanto é que a gente está sempre em comunhão aqui na igreja, sempre temos eventos, sempre participando de eventos. A gente precisa da comunhão, a gente precisa uns dos outros para crescer. E como o pastor sempre fala, né? Se tu vê um problema, toma que o filho é seu, né? Se vira. Se Deus te mostrou, é para você resolver. Para você achar alguém para resolver, é para você mobilizar. É para você agir. Veja isso como uma oportunidade. Veja sempre as circunstâncias como uma oportunidade. Uma oportunidade de Cristo aparecer. Uma oportunidade de você fazer o certo. Quem aqui nunca já ouviu, né? Quem aqui já ouviu a voz de Deus falar assim, faça isso, e não fez. E depois tu vê outra pessoa fazendo e pensa, eu devia ter feito isso. Glória a Deus que Deus levantou outro.
mas era para mim estar fazendo isso. Era para mim ter agido nisso. O nosso legado ele vai muito além do nosso meio de convívio. Que impressão nós temos deixado hoje em dia, como cristãos? Que impressão de igreja nós temos deixado? Que impressão de Cristo através de nossa vida nós temos deixado hoje em dia, onde a gente está inserido? Imagina só, se você fosse uma referência de cristão para o mundo, qual seria essa referência? Boa ou ruim? Não precisa responder, pode pensar, só pensa. Então eu tenho uma revelação hoje para você. Você é essa referência. Você é essa referência de cristão para o mundo. Pensa, mas fulano faz isso. Não interessa. Você e Deus é diferente. Se ele faz isso, ele vai colher depois. Mas o que importa é o que tu está plantando hoje aqui. Devemos ser um povo que ama como Cristo amou. Que exorta como Cristo exortou. Sensível a Deus, sensível à vontade de Deus. Sensível ao agir de Deus. Porque a cada momento Deus ele pode nos mostrar coisas para a gente fazer que antes ele não tinha falado. Que nem a Jaine brinca bastante comigo, porque eu gosto às vezes de preparar a rotina, e daí quando foge algo da rotina já é mais difícil eu me posicionar novamente. Né? E Deus tem me tratado bastante nos últimos tempos sobre isso. E isso é a caminhada cristã. A gente tem que ser sensível a Deus, porque nunca é um padrão. Mas é o padrão de Cristo, e nós não entendemos o padrão de Cristo. Então a gente precisa viver intensamente cada dia. Em 1 Coríntios 9:17 diz assim: por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Então a gente precisa levar para a nossa vida realmente que nós ser cristão, nós transparecer a Cristo, nós fazer plantações é um dever nosso. Nós cultivar a terra, nós cuidar da terra, nós plantar onde a gente está e realmente fazer cada vez mais diferença. Vamos para a nossa conclusão? Plante o reino, cultive o reino, cuide do reino, ame o reino e viva o reino. E que todo mundo ficasse de pé, já estamos finalizando. Queria que todo mundo fechasse os olhos, baixasse a cabeça um pouco. Vamos ter um tempo de meditação. Plante, cultive, cuide, ame e viva o reino. A gente precisa viver intensamente o reino. A gente precisa plantar a todo momento. Cultivar sempre. Cuidar do reino com todas as nossas forças. Amar o reino com nossa total convicção. E viver intensamente o reino. O reino de Deus ele é muito maior do que a gente pode imaginar. Mas também ele é muito mais simples para nós viver do que nós colocamos empecilhos para não viver. E hoje Deus ele te chama para colocar em prática esses pequenos pontos, que são pontos muitas vezes que a gente já viu, já escutou, já sabe, só que precisam ser relembrados, porque certamente a gente não está mais vivendo. E se você vive, glórias a Deus. Mas a gente precisa sempre relembrar isso e colocar em prática todos os dias da nossa vida. Essa nossa missão que foi anunciada desde lá do jardim. Essa missão nossa como humanidade de cultivar, de plantar, de cuidar, de deixar um legado que transpareça a presença de Cristo é o que a gente precisa aqui, precisa ferver em nosso coração. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor falou aqui, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos relembrou e nos mostrou, Pai, tantas coisas que por mais que nós sabíamos, muitas vezes a gente deixou de lado ou esquecemos, Pai. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos ajude, Deus, a plantar, Pai, onde a gente estiver, Deus. A plantar, Deus, tudo aquilo que o Senhor nos derrama, Pai. Nos ajude, Deus, a todas as pessoas que passarem por nossa vida, Deus, que elas não só passem, Deus, mas que elas saiam, Deus, realmente ouvindo um pouco do Senhor, com uma semente plantada, Pai. Nos ajude, Deus, a cultivar sempre o Seu reino de Deus aqui na terra, Pai. Em todos os locais que a gente tiver, Deus, que a gente possa cultivar, Deus, o Seu reino, atrair o Seu reino, Deus, fazer com que aquele local se torne, Deus, o reino Seu, Pai. Nos ajude, Deus, a cuidar, Pai, de todas as plantações, Pai.
Nos ajude, Deus, a dar o nosso melhor, Pai, para as pessoas que estão ao nosso redor, Deus. Os ambientes que estão, Pai, que a gente possa, Deus, transformar cada ambiente. Se a gente está inserido num ambiente que não é cristão, Pai, nos ajude a transformar, Pai, para a sua glória, Deus, estar lá, que a sua presença transforme aquele local, Pai. Nos ajude, Deus, a amar o seu reino, Deus, com total convicção, Pai, com total amor, Deus. Nos ajude, Deus, a dedicar o nosso tempo, Deus, a amar isso, Pai, e a falar sempre com propriedade do seu amor, Pai. Para que o nosso amor, Deus, também gere curiosidade de outras pessoas querer amar isso, Pai. E também nos ajude, Deus, a viver intensamente, Deus, o teu reino aqui na terra, Pai. A gente sabe, Deus, que a gente não está aqui só para sobreviver, só para passar alguns anos nessa terra e tudo acabar. Mas a gente sabe, Deus, que a gente está aqui por um propósito, Deus. Então nos ajude, Deus, a plantar, Pai, todo o chamado que o Senhor tem para nós aqui, Deus. Nos ajude, Deus, a nós viver, Deus, os seus propósitos aqui, Pai, para que possa cumprir, Deus, e lá no céu, Deus, no dia do juízo, a gente chegar a Deus, eu fiz tudo que o Senhor me pediu, Pai. Eu dei o meu melhor, Pai. Não foi 100% em tudo, mas eu tentei, Pai. Ora, que o Senhor nos ajude, Pai, nos dê coragem, Deus, a enfrentar todos os dias da nossa vida, Pai. Nos dê coragem de enfrentar os dias de trabalho, Pai, os dias com a nossa família, Pai. Nos dê, Deus, sensibilidade para ouvir o Senhor falar, Pai, para saber o que falar, Deus. Nos dê esse seu amor, Deus, para amar as pessoas como o Senhor ama, Deus. Nos ajude a amar as pessoas de Panambi como o Senhor ama, Pai. Nos ajude a amar, Deus, as pessoas que estão ao nosso redor assim como o Senhor ama, Deus. Nos ajude, Deus, a ver o futuro da pessoa em Ti, Pai, que não vemos muitas vezes, Pai. Que essa pessoa entenda que ela é amada por Ti e ela queira também viver contigo, Pai. Então, Deus, nos ajude, Deus, a cultivar a nossa família, Pai. Todos os nossos familiares, Pai. Onde a gente está inserido, Pai. Que a Sua presença, Deus, ela flua através de nós, Pai. Que realmente o Seu fôlego de vida, Pai, que o Senhor soprou um dia em nós, Pai, que Ele permaneça vivo, Deus, e ativo, Deus, e cada vez mais crescente, Pai, para que mais pessoas sintam e transbordem e vivam, Deus, o Seu sobrenatural diariamente, Pai. Eu oro, Pai, que o Senhor incendeie nossos corações, Deus, para que a gente possa, Deus, viver muito mais de Ti, Deus, experimentar muito mais de Ti, Deus, e fazer com que outras pessoas, Pai, possam conhecer a Ti através, Deus, do Senhor em nós, da Sua presença em nós, Pai. Não é nós que devemos, Pai, receber nada, Pai, mas sim o Senhor, Deus, para que depois a gente possa aproveitar todos juntos, Deus, como irmãos, Deus, a eternidade, Pai, adorando o Senhor, Pai. Glórias a Ti, Deus, por essa noite, glórias a Ti, Deus, por essa palavra, Deus. Nos ajuda a colocar em prática cada dia mais, nos ajuda a relembrar todos os dias esses pontos, Pai, para poder viver, Deus, intensamente o chamado que o Senhor tem para nós, viver intensamente os propósitos que o Senhor tem para nós, viver intensamente os sonhos que o Senhor sonhou com nós, Pai. Eu oro, Deus, para que o Senhor abençoe cada vida aqui, Pai. Cada pessoa possa experimentar, Deus, durante essa semana, Deus, algo diferente, Pai, em seu coração, em seu meio de convívio, Pai. Oro, Deus, para que o Senhor coloque, Deus, estratégias, Deus, para ganhar pessoas, para viver, Deus, a Sua presença intensamente, Pai. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus.